Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Eu queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus, nós vamos ministrar a palavra de Deus nessa manhã. Abra comigo, por favor, o livro de Efésios, no capítulo 2. O versículo 10. Antes de nós lermos, vamos orar. Pai, nós já te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Senhor, nós testemunhamos. Pai, agora, Senhor, é a hora que o Senhor fala conosco através da tua palavra. Pai, que não seja eu, que não venha de mim, mas que venha através de mim pelo teu santo amor e misericórdia, Senhor. Que nada que eu venha falar, Senhor, ó Deus, não traga no coração dos meus irmãos outra coisa, a não ser mais sede e vontade de te amar. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem achou, diga eu achei. Versículo 10 diz assim, Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Feche seus olhos. Pai, está aqui o coração dos meus irmãos. Deus, não é nós, não é eu, Senhor, mas é o Senhor. Guarda o Senhor Jesus debaixo dessa palavra, que eles possam sair daqui, Senhor, impactados por aquilo que o Senhor vai fazer e falar para nós. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, prometo não ser longo. Exatamente 6 meses, mais ou menos, na minha vida, algumas coisas têm sido reposicionadas. Todos aqui conhecem e sabem que a história que nos trouxe até aqui, ela é uma história de sujeição, de entendimento, de colocações. Confesso para os irmãos que, por várias vezes, o sentimento de desistir, o sentimento de achar que não era por aí, sempre vinha rondando a minha mente. Mas sempre dentro de mim alguma coisa vinha muito claro para que eu continuasse e se sujeitando de uma forma consciente o que tinha que acontecer. Então, desde quando nós chegamos aqui em Brusque, eu e a Priscila tivemos muitos e muitos desafios, como qualquer um, imagino eu, que nessa caminhada passa. Muitas situações, erros, acertos, problemas, soluções, enfim, é uma vida que, graças a Deus, hoje a gente tem entendido que foi tudo para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, nada se conta como começa, e sim como termina, a palavra do Senhor diz, né? Não é como se começa, mas sim como termina as coisas. E diante de toda essa construção, diante de tudo isso, sempre dentro do nosso coração, havia uma centralidade de Cristo, uma compreensão plena daquilo que nós deveríamos ser, não por nós, mas por Ele. E nós então sempre caminhamos dentro do entendimento de que, peraí, o que Jesus fazia? Eu não estou querendo me colocar aqui num ambiente, irmãos, de perfeição, pelo contrário. Quando a palavra de Deus, já falei isso para os irmãos várias vezes, fala de perfeição, está falando daquele homem que se deixa tratar. O homem perfeito diante de Deus é aquele que se deixa tratar. Está errado, para. Está certo, continua. Dá crédito, agradece a Deus. Não é aquele que não tem o que se falar. Não é aquele que, por exemplo, porque não existe perfeição. Diga assim comigo. Paulo disse, aquele que começou a boa obra em mim, há de completar. Então, se há um completar, a gente sabe que é só na glória. Amém? Então, nós aqui na terra vamos sofrer, vamos fazer coisas que desagradam o Espírito, situações que vão decepcionar a outras pessoas, porque nós somos ainda carne. Nós somos espíritos que temos uma alma que habitamos num corpo. Então, diante dessa construção, fala-se muito
e principalmente nesses dias, sobre esse lugar de maturidade. E nos últimos 6 meses da minha vida, o Senhor tem me posicionado no sentido de que ver aquilo que eu estou vivendo, ver a forma como eu estou vivendo, alinhar com aquilo que Ele quer, trazer as verdades que Ele tem, sabe, já ditas há milhões de anos. Situações que a palavra do Senhor já é clara para mim e para você em tudo. Não só em apenas uns momentos. Não apenas em conferências, não apenas em retiros, não só encontros de GA, mas para toda a nossa vida. Porque tudo que eu e você precisamos, a palavra de Deus já está aí para nos dar o quê? A direção. E diante disso, nesses últimos 6 meses, eu tenho sido muito bombardeado dentro do meu espírito sobre compreender o que o Senhor espera de nós como igreja. Sabe, por isso que nós mudamos toda a forma de ministrar o GA. Todas as palavras de ministração para o GA. Nós saímos de um ambiente onde, digamos assim, nós falávamos de grandes coisas que Jesus fazia, de situações que haviam, para começar a trabalhar o quê? Caráter. Para começar a trabalhar o quê? Confiança, certeza, convicções. Saímos de um ambiente de oba-oba, de uma situação, sabe, flutuante, sem raiz, sem segurança. Mas começamos a ministrar pelos GAs confrontos. Quantos GAs nós fomos confrontados pela palavra de Deus? Sabe, quantas palavras foram geradas durante esses 6 meses que trouxeram o que? Alinhamento para nós. Os nossos GAs, irmãos, para quem não participa, é uma pena, mas se você quer participar, agarre uma. Se Jesus não voltar, porque eu queria que ele voltasse já agora, mas se ele não voltar, a partir do ano que vem, agarra um e vai. Faça parte, sabe, não entre na história de tipo, não, eu não preciso disso, eu busco o meu Senhor em casa. Irmãos, tem coisas que acontecem em casa, irmãos, que não acontecem na igreja, e tem coisas que não acontecem na igreja que acontecem em casa. Então diga assim comigo, uma coisa completa a outra. E isso tem trazido sobre nós um peso de responsabilidade daquilo que nós devemos caminhar. Não estou dizendo que nós somos melhor do que ninguém, nem queremos ser melhor do que ninguém. Nós só queremos ser achados por Ele. Quando João 4, 42 em diante diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nesse momento, a reunião mais importante do mundo está acontecendo aqui nessa manhã. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E esse texto fica claro que tudo que eu e você somos, tudo que eu e você almejamos, tudo aquilo que eu e você queremos fazer, existe alguém que já planejou tudo. Existe uma pessoa, existe Deus que tem tudo determinado para mim e para você. E aí é uma das perguntas que eu comecei a fazer sobre mim e sobre aquilo que eu fazia durante todo esse tempo. E o Senhor veio trazendo palavras ao meu coração sobre estar atento, estar vigilante, posicionar-me como filhos maduros, que não se deixam levar por qualquer ventrozinho de doutrina, que não se ferem porque o outro não dá a paz do Senhor, sabe, que não ficam chateados porque não foi convidado, porque não foi citado, porque foi esquecido. Sabe, esse mimimi que a gente tem vivido dentro das igrejas hoje, que parece que, digamos assim, não, o pastor não pode pregar a palavra, ele tem que pregar o que eu quero ouvir. Nós temos trabalhado em direção a isso. Somos exemplos, somos perfeitos. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de alguém e de pessoas que querem mais de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu sempre digo, irmãos, que eu não quero ser pastor de uma igreja de 1000 membros, se 1000 membros não entenderem o que é a igreja. Eu entendo que hoje nós vivemos uma dos piores momentos da igreja do Senhor na terra, porque se mistura o que deveria ser um organismo vivo com uma organização. Então se fala-se de placa, se fala-se de título, se fala-se muito mais de tudo aquilo que aparenta, mas nada daquilo que se vive em Cristo Jesus. Quando você olha para a palavra de Deus, principalmente Jesus, irmãos, se ele quisesse uma altura de ser conhecido como ele deveria ser aos olhos dos homens, ele não teria sido escondido 30 anos para ser cuidado por José e Maria. Era só dizer que da forma como ele nasceu, está aí o Salvador, está tudo certo. Mas Deus é tão sábio, e isso nós sabemos que ele fez tudo ao contrário, ao oposto daquilo que as pessoas queriam. Então escondeu ele, fez de uma forma que ele entendesse que você tem que estar sujeito a uma autoridade. E aqui é a primeira pergunta que eu faço. Pastor, eu sou isso, pastor, eu sou aquilo outro. Mas, de fato, qual é a autoridade que você tem se sujeitado?
Ah, Jesus, sendo Deus, Ele humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo. Pois é, mas por que você não se sujeita a uma autoridade na terra? Qual é o problema de se sujeitar a alguém que pode te ajudar a crescer mais? Qual é a dificuldade que se tem quando eu decido o seguinte, não fazer da minha forma e do meu jeito? Eu digo a primeira, levante a mão assim comigo. Primeira coisa, orfandade. E foi um lugar onde Satanás entrou com toda a força para destruir essa identidade entre eu e você e Deus. Eu não vou entrar no mérito da paternidade, não é sobre isso. Mas sabe por que a maioria das pessoas não se sujeitam? Porque elas acham que vai ser trocada a sua identidade. E aí mostra a sua orfandade. Porque um filho não posicionado, ele não sabe quem ele é. Ele se torna totalmente vulnerável a tudo e qualquer coisa que vem do inferno. Porque ele não reconhece a paternidade sobre a sua vida. E a orfandade, hoje, nos dias de hoje, como todo mundo fala, está acontecendo com pais vivos. Homens que não se posicionam dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, sempre empurram para as mulheres a responsabilidade que é deles. E aí se torna uma geração infrutífera, uma geração castrada, porque não sabe nem produzir o que recebeu. Já falei sobre isso algumas vezes. Uma geração hoje que você pede para um menino de 8 anos correr, ele não sabe. O menino sai todo assim, ó, sem correr. Para com tudo, qualquer chinelinho, qualquer situação, o menino já reclama de tudo, porque tem querer para tudo que quer. Diga assim comigo, a falta de paternidade, presente, viva, de qualquer forma, traz falta de identidade nas pessoas. E aí, como é que eu vou entender o projeto de Deus, que Ele é o meu Pai, se o meu Pai na terra, às vezes, por não se posicionar, começa a destruir isso dentro de mim? E aí, irmãos, são verdades que para aqueles que querem mais do Senhor, vão experimentar nesse ano em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Eu não estou querendo trazer a palavra para o âmbito de paternidade, identidade. Eu só estou querendo dizer para você que muito daquilo que você não aceita é porque dentro de você há uma resistência daquilo que Deus quer que você faça. Essa é o grande problema que a gente vive hoje. A igreja não cresce porque aqueles que deveriam se posicionar não se posicionam, aqueles que deveriam fazer não fazem. Nós temos um curso aqui na igreja chamado Abençoando Gerações. Quantos já fizeram esse curso? Levanta a mão assim. A partir do ano que vem nós vamos continuar fazendo. Precisamos entender o papel do homem valente da sua casa. Você que é homem, levante sua mão assim, ó, e diga assim: Deus, eu me coloco, de fato, debaixo da tua poderosa mão. Guia-me em tudo. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Nós precisamos viver dessa forma. E o texto que Paulo está dizendo para os irmãos de Efésios é trazendo eles a verdade. Porque se você começar do versículo 1 ao versículo 10, você vai ver que Paulo deixa claro o que eles eram, assim como eu e vocês eram. Nós éramos pecadores, nós estávamos mortos, nós não éramos considerados filhos de Deus, porque você sabe que ser filho de Deus é diferente de ser criatura de Deus. Ser filho de Deus é reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Antes, quem não confessa o Senhor com a sua boca e não crê com o seu coração, não terá o seu nome escrito no livro da vida. É uma verdade que eu e você precisamos compreender todos os dias. E quando você se debruça sobre o texto por inteiro, você vai ver que Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, preste atenção. A salvação que vocês têm direito não é por obras, é uma ação, é uma salvação justamente o contrário, para que você não se glorie dela. Diga assim comigo: a salvação é gratuita, mas a obra evidencia ela. Ah, pastor, mas sabe, eu todo final de ano eu junto, dou uns bombons para as crianças, presente, sabe, eu faço umas cestas básicas, entrego em tal lugar, e você acha que isso te faz salvo? Você deveria fazer isso com a direita, para que a esquerda não visse. Sabe, irmãos, nós perdemos muito da essência da simplicidade, porque a gente quer clique, a gente quer joinha, a gente quer postar tudo que faz, para as pessoas olharem e ver o externo. Diga assim comigo: Jesus crescia em estatura e conhecimento. Estatura, diga assim comigo: estatura é de dentro para fora. Você quer ser grande?
procure crescer de dentro para fora. Sabe por que muitos crentes nesses dias têm caído, têm, sabe, meu Deus, envergonhados no nome de Jesus. Não vamos longe, na nossa cidade, em qualquer outra situação. Porque eles querem ser grandes. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu. Mal eles entendem, por não conhecer a palavra, que os grandes inimigos que se levantaram contra o povo de Israel, todos eles terminam com eus. Lembra? Jebuseus, fariseus, saduceus, tudo eu na história. Sabe o que aconteceu? Tudo foram aniquilados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Deixa o versículo na tela. Pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nas nossas, sim ou não? Na sua Bíblia está dizendo nelas também? Que obras são? A que Deus fez. Você está entendendo que não é como você quer, mas sim como é preciso ser feito. E essa é uma palavra, irmãos, que tem clamado dentro do meu coração para esse ano de 2024. De que como igreja nós precisamos entender que se Deus ele espera de nós um posicionamento, Ele está falando de nós sermos exatos naquilo que Ele já desenhou. Nós precisamos aprender, irmãos, a ler e entender o que o Senhor está falando. Há uma voz que clama no meio da igreja, não só de agora, mas muito tempo, que Ele está voltando. Um versículo, a palavra, Jesus disse, tudo se comprova o que está acontecendo. Nós vivemos os últimos dias da igreja na terra. Quem crê nisso, diga, vem logo Jesus. Irmão, se eu e você não tivermos no nosso coração a fome e a sede pela volta de Jesus, está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Não, primeiro Jesus, eu quero formar meu... Irmãos, presta atenção, olha aqui para mim. Eu não estou dizendo que os seus planos, Deus proíbe eles. Não é isso. A palavra do Senhor diz que os planos são nossos, mas o realizar é de quem? De Deus. Então não tem a ver com você deixar de sonhar e agora só vir. Não é isso. Não tem a ver com você agora. Pastor, então o que o senhor está dizendo é a gente pegar todo mundo de branco e vamos lá para a chácara e começar a dizer, vem. Aí todo mundo perde o emprego na segunda-feira, todo mundo é chamado de doido, todo mundo... Não é isso. Eu estou falando de entendimento, diga assim comigo, entender quem eu sou. Irmãos, você é feitura de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Amém? Você não é qualquer pessoa. E o que você tem que fazer não é o que você acha, mas é o que já está desenhado nele para mim e para você. Quem crê nisso, diga amém. Deus, irmãos, Ele é um Deus de começo, meio e fim. Deus não é um Deus que parou aqui. Não, então Deus começou a boa obra, então agora Ele me mandou parar. Não, irmãos, até o teu parar, o controle está com Deus, o comando está com Deus. Ele é o Senhor da sua vida, sim ou não? Abra comigo o Salmo 139, versículo 16. Coloca aqui na tela, por favor, Camila. Salmo 139, versículo 16, fala da onisciência do nosso Deus. Salmo 139 fala das características, mas esse versículo diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que eu entendo sobre esse versículo? Por que nós não oramos assim? Pai, que eu viva hoje o que já está escrito a meu respeito. Nós deveríamos orar assim de manhã. Pai, que eu viva hoje o que o Senhor já escreveu a meu respeito antes de todas as coisas. Alinhe o meu coração aquilo que o Senhor já escreveu a meu respeito. Aquilo que está ali dito sobre mim. Pai, que o meu eu seja crucificado junto com a cruz. Com aquilo que eu acho e não passe mais a ser verdade sobre mim, mas aquilo que o Senhor tem de desenho para mim, para minha casa, para os meus negócios, para aquilo que eu faço. Ser exato nesses dias é você atrair, sabe, os olhos do céu para tudo que você faz. É caminhar como alguém que está sujeito e disposto a largar tudo para o sim do Senhor. Não é, Senhor, opera só um pouquinho que eu preciso ter minha casa. Não é errado sonhar com as coisas desse mundo. Mas colocá-las como primeiro é o grande atraso de todo o projeto de Deus na nossa vida.
Não é errado a gente querer ter carros, não é errado a gente ter bons salários, pelo contrário, é maravilhoso. Mas isso nunca pode ser a prioridade do nosso coração. Irmãos, eu e você temos a essência de adoradores, amém? É uma verdade, e isso Satanás tem tentado de alguma forma nesses dias e parece que tem conseguido. Porque sempre o troco, a forma de analisar como estou, onde estou, se eu estou bem, como é que a gente está bem, irmãos? Como é que a gente acha que está bem? Chega final do ano, nós não gastamos R$1 do 10º. Esse ano foi bom. Sabe, fiz minhas contas, meu 10º fechou inteiro, rapaz, não sei nem o que eu vou fazer. Então esse ano foi bom, parece que Deus me abençoou. Mas também o contrário, dizer que, olha, o meu 10º usei tudo para pagar minhas contas, a gente diz, esse ano não foi tão bom. Mas se Deus te deu condição para pagar as contas que tu fez, tu acha que Deus não foi bom contigo? Quer o quê? Que eu vou pagar tuas contas? Eu não. Ué, é só tu fazer o que é certo. Irmãos, lembre-se, olha aqui para mim. No mundo nós teríamos, certo? Não é ficar correndo atrás de, pois é, estão me cobrando, né? Senhor, pelo amor de Deus, Pai, cega os olhos dos cobradores. Senhor, se chegar alguém da Celeste que derruba desse porte. Senhor, esse ano, de alguma forma, eu quero viver o melhor de Deus na terra. Ano que vem, Senhor, eu quero ter dinheiro para ir em tal lugar. Irmão, não tem nada a ver com isso. Você pode orar, isso faz parte. Mas, irmão, por que você não se organizou? Como diz o meu tio Rogério, né? Eu vou fazer uma pergunta com sinal de interrogação, assim? 2 e 2, irmãos. Sempre vai ser o quê? Não, 22. 2 mais 2 é 4. Você está vendo onde está seu coração? Ali estão as tuas prioridades. 2 e 2 sempre será 22. Agora 2 mais 2 vai dar 4. Não adianta chegar mais um final de ano. Tá, mas qual é o sentido disso? E a gente acha que, poxa, mas eu fiz tanto esse ano. Meu Deus, o que eu corri, o que eu fiz isso e tal. Mas está aqui a pergunta. Se tudo, aliás, volta no Efésios 2 lá, por favor. Se tudo está criado dele, realizado em Cristo Jesus, Cristo habita em mim. Aqui diz que eu tenho que andar nas obras que quem preparou? Eu? Ele preparou. E essa é a pergunta que você tem que ter. O que eu caminhei esse ano foi dentro das minhas obras ou das obras que o Senhor pediu? Porque se for nas obras que o Senhor pediu, deixa eu te falar uma coisa, você está vivão ainda. Porque Deus renova nossas forças todos os dias. Agora, se você está cansado com palmo de língua de fora, deixa eu te dizer uma coisa. Bota a cabeça aí e diz assim, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Já fiz esse ano. Ano que vem me ensina diferente. Eu quero ser diferente em nome de Jesus. Amém? Então, quando nós entendemos isso, que somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela, eu preciso entender que uma das coisas principais do projeto de Deus para mim e para você está lá em João capítulo 1, do versículo 22 ao 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Diz assim: mas todos os quantos o receberam, quantos receberam Cristo aqui? Levante a mão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de? A saber, aos quais creem no seu nome. Versículo 12 mais 1. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Diga comigo, eu sou filho de Deus. Lembra que eu falei sobre identidade? Sobre orfandade? Pois é. É um dos versículos que caracterizam você como filho de Deus. Você não está aqui por um acaso, nada muda a tua história, absolutamente nada que você possa fazer acrescenta ou tira alguma coisa. Pelo contrário. Agora, se você alinhar a tua vida ao propósito que Ele de antemão preparou, você vai voar. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga, eu sou. E ser filho de Deus, irmãos, é um entendimento que se eu tenho um pai que deixa tudo escrito o que eu tenho que fazer,
e eu passo a não cumprir o que ele falou, onde está a desobediência? Diga assim, dentro do meu coração. Quando eu não cumpro o que o meu pai tem falado, quando eu não faço o que tem dito, quando eu não, sabe, eu decido da minha forma, eu estou dizendo o seguinte, eu sou melhor do que quem planejou tudo antes da fundação do mundo. Quando eu não me sujeito a esse cuidado de Deus e caminho dentro do jeito que eu quero, eu estou dizendo exatamente isso, que tudo que está aqui escrito nessa palavra foi em vão. Tudo. E eu começo a andar num ambiente perigoso e que disso nasce muitas coisas. E uma delas é a apostasia. Quando uma pessoa não se sujeita, irmãos, quando ela não se coloca no lugar de ser cuidado, o que mais nasce no coração dela, o que é a apostasia, de crer que o que Deus fez, Ele pode continuar fazendo em nome de Jesus. Ela vive um momento, poxa, eu era tão bom. Lembra aquela música que todo mundo fala assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Qual que é o problema, irmão? Onde foi que no caminho você perdeu a essência do primeiro amor? Aonde que no caminho, sabe, você perdeu esse fogo que quando você aceitou Jesus lá atrás, o evangelho entrou na sua vida e fez assim, ó, puf, trouxe uma nova vida, trouxe boas novas, trouxe, sabe, uma direção nova. Aí para pensar, você olhou para homens? Você buscou outras coisas que não foi a presença de Deus? Você não se sujeitou à sua palavra? Os confrontos que era para você ter parado, você quis avançar? E aí hoje, a gente canta essa música com essa esperança na alma que um dia eu vou voltar a ser. Irmãos, deixa eu dizer para você, todo o propósito de Deus, ele é eterno, amém? É ontem, hoje e sempre a mesma coisa. Então não é porque você vai cantar essa canção que vai conectar novamente a um propósito. Não, é você vai dar um start aonde você parou. Você não regressa, você não volta mais lá. Está dentro de você. Bate assim, ó. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e Ele me guiará a toda a verdade. Quantos creem assim? Dê glória a Deus, irmãos. Quando você dá o play nas coisas, irmãos, quando você começa a viver, você apenas adora e agradece. Quando você para, você começa a murmurar e cobrar. Quando eu e você paramos daquilo que Deus quer que fazemos, a gente vai o quê? Entrar num ambiente de julgamento. A gente começa a julgar as ações, a gente começa a ver a vida das pessoas, a gente começa a colocar, sabe, não, porque eu era assim, porque eu fui desse jeito, porque agora é dessa forma, porque poderia ser de outra maneira. Diga assim comigo, tem misericórdia de nós, Senhor. Então ser filho é o que somos. Eu e você somos filhos de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque nós somos reconciliados com Cristo. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você sabia disso, que você é filho de Deus por causa de Cristo? Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 21. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, diz assim, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu, o que, irmãos? O ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse, por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Diga assim comigo, ser filho é amar o que o Pai ama. Deus ama pessoas. Deus, através de Cristo, enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o sentido de Deus enviar seu Filho, se não for amar aquilo que Ele fez? Qual é o sentido de eu e você entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus? Porque nos aproxima de Deus. O elo de ligação com Deus é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória.
Se você é uma pessoa que está terminando mais um ano, onde os teus negócios foram mais prioridade do que amar pessoas, cuidar de pessoas, corrigir em amor, sabe, sujeitar-se, sabe, fazer as boas obras, evidenciar a salvação, tem algo errado. Dos 365 dias que você viveu, desses 365 dias, você pode tirar o dízimo deles em oração? Dos 365 dias, a gente pode olhar para a sua vida e dizer assim: eu passei um dia somando todos os meus períodos orando ao Senhor? Desses 365 dias, eu posso fazer uma análise de quantos eu falei de Jesus? Desses 365 dias, quantas vezes eu decidi ofertar com o entendimento que oferta, irmãos, nós deveríamos ter muito mais gratidão quando tem abundância, porque a gente é levado na escassez a sempre ficar pegando. Será que é a hora? Será que é a hora? Vai faltar, né? Está sobrando. Eu não estou sentindo, sabe? 365 dias, começa a fazer, sabe, a raiz quadrada disso, começa a pegar a fração disso e coloca ali quantos momentos de jejum eu entreguei ao Senhor. 365 dias, quantas madrugadas eu levantei e disse: não, agora eu vou orar, vou conversar com o meu cheiroso, como diz o Judá Bertelli. 365 dias, quando eu decidi chegar assim: rapaz, eu vou validar a vida do irmão, vamos ali tomar um sorvete junto? Eu quero dizer para você que você é importante na minha vida. 365 dias, quando foi que você chegou e disse assim, pelo seu líder, por aquelas pessoas que estão sobre você, e dizer assim: cara, eu te amo, porque eu vejo Cristo na tua vida. Agora, para pensar o oposto. Quantas coisas você murmurou? Quantas vezes você não orou? Quantas vezes você nem jejuou? Quantas vezes, sabe, você só trouxe coisas na sua boca que desagradaram a Deus? Diga assim comigo: ser exato. Que venhamos ser exato naquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, exatidão é um lugar de decisão. Nós estamos ali fazendo os banheiros novos. Nas premissas vai estar pronto em nome de Jesus, amém? Estamos fazendo 3 vasos sanitários para as mulheres, mais mictório para os homens. A igreja está crescendo e estava só 2, então a gente teve que fazer isso. A escolinha lá atrás, irmãos, eu peço você, vai lá dar uma olhada lá para você ver como as nossas crianças estão bem cuidadas, sabe com salas climatizadas, sabe, um espaço que nós temos. Irmãos, esse ano de 2024 vai ser um ano, sabe como é que eu vejo? Não sei se você já foi naqueles parques aquáticos que tem, eu esqueço, é uns balde que enche de água. Não tem? Que os baldes enchem de água assim, aí vai um bocado de menino para baixo, aí o balde tomba assim, aí derruba menino para tudo que é lado, né? Assim eu vejo o agir de Deus nesse ano de 2024, irmãos. Esse balde ele está enchendo. E sabe o que eu mais vejo, irmãos? Porque quando a água derruba, sabe o que cai? Quem não está firme, quem ainda é criança. Você já viu um balde daquele derrubar alguém que é adulto? Como diz, hello. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. No céu não tem lugar de meninice. No céu não tem lugar de criancice. No céu não tem lugar de comparação. O céu é um lugar de exatidão. Quantos creem nisso, diga amém. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.